Glória a Deus, amém. Aleluia. 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 Deus é bom. Liguei. Está uma coisa muito boa, amém? Amém. Estamos no nosso primeiro dia da campanha. Podem sentar, faz favor. A igreja é outra parte do exercício, não é só o ginásio. Sentamos e levantamos tantas vezes, mas que agora podem sentar. Como estava a dizer, estamos no nosso primeiro dia. No nosso primeiro dia da campanha, amém. Acredito que vai ser uma campanha muito abençoada. Só. Já a pré-campanha tem sido muito bom, mas acredito que estes 40 dias vão ser uma bênção, amém? E hoje vim partilhar sobre este primeiro dia. A campanha é sobre a oração. É uma campanha onde nós vamos dedicar-nos a orar, amém? Por diferentes temas, acredito que cada um tem os seus próprios temas, mas o resultado vai ser o mesmo. Vamos ter uma dedicação a orar. Então, o título desta partilha é: Queres mesmo crescer na oração? Amém? Então, queres mesmo crescer na oração? Eu gostava de começar com uma analogia do que é ser cristão. Cristão é renascer. Quando nós batizamos, nós renascemos nas águas. Quando nós convertimos a Cristo, nós esquecemos a nossa velha vida. Então, nós todos começamos como um bebê. No cristianismo, espiritualmente, nós começamos como um bebê e aprendemos a fazer as primeiras coisas. Agora vimos com o Alfa. Eu tenho vindo a seguir uns deles e muitos aprenderam a orar, aprenderam a estar na presença de Deus, aprenderam a conseguir orar em público com os outros, entre si, não é? E eles ainda são crianças. Quando eles virarem adultos, se Deus quiser, e vão sempre ficar na fé, eles vão ser maturos, tanto espiritualmente como por idade. Amém? Mas há pessoas que convertem-se quando são adultos. Então eles são adultos, mas espiritualmente são bebés. Então essas pessoas começam a aprender, tal como os bebés começam a caminhar, eles começam a ler a Bíblia, começam a orar, mas depois disso, depois dessas coisas básicas, tem que haver ainda mais crescimento. E tem que haver diferentes coisas que vamos ver hoje, vamos pôr em prática também, se Deus quiser. Mas depois de passarmos essa fase de bebê, nós vamos tentar tornar-nos adultos, vamos começar a estudar e a aprender a ser adultos espiritualmente. Amém? Uma coisa que eu quero, antes de começar a partilhar, uma coisa que eu quero dizer é: ninguém cresce igual ao outro. Eu não cresci fisicamente igual aos meus irmãos e eu não cresço espiritualmente igual aos meus irmãos. Então eu cresço à minha forma, eu tenho a minha maneira, isto é, cada um tira para si o seu. Amém? Vou passar já para o primeiro ponto, que é: vamos completar umas frases. Vamos dizer, nós crescemos quando, o primeiro ponto diz, nós crescemos quando nos alimentamos com a palavra de Deus. É uma coisa básica, não? É uma coisa simples. Mas quando eu me alimento com a palavra de Deus, é quando eu vou à igreja, é quando eu leio a Bíblia, é quando eu ouço uma pregação, é quando eu partilho algo, quando eu ouço alguém partilhar comigo. Amém? Em Mateus 4,4 diz, a Sagrada Escritura diz: não se vive só do pão, mas também de toda a palavra que vem de Deus. Amém? Nós não vivemos só do pão. E isto é um exemplo que Jesus dá, que não só do pão vive o homem, mas senão toda a palavra de Deus. Eu vi uma pregação sobre este tema do Rick Warren, e ele dá um exemplo. O Rick Warren, para quem não sabe, espero que saibam, mas para quem não sabe, é o criador dos 5 propósitos, é um
vamos dizer assim, um fundador, um exemplo a seguir para os 5 propósitos, amém? E ele, quando ele próprio deu esta aula sobre a oração, ele disse, nós temos, quando lemos a Bíblia, ou quando estudamos a Palavra de Deus, temos de ouvir, ler, estudar, memorizar, meditar e aplicar. São 6 coisas. Eles usavam o exemplo dos 5 dedos para 6 coisas. Eles usavam é o mindinho ou menino? Não sei como é que se diz. Mindinho. Para ouvir, o anular para ler, o médio para estudar, o indicador para memorizar, o polegar para meditar, e depois, quando aplicas isso tudo, mais ou menos fechas a mão, ou a palma, vamos dizer, o punho, a mão, tudo isso faz que possamos aplicar. Amém? Nós podemos aplicá-lo na nossa vida. Então, se eu não tenho a minha Bíblia aqui física, mas se eu agarro só a Bíblia com um dedo, vamos dizer que eu leio, eu não vou conseguir segurá-la. Se eu seguro com 2, se eu leio e ouço, também não vou conseguir segurá-la. Mas se eu agarro com os 5 dedos, se eu ouço, leio, estudo, memorizo e medito a Bíblia, aí sim vou conseguir segurá-la. Aí sim vou conseguir ter a Palavra de Deus na minha mão. E se a aplico na minha vida, ainda assim vou conseguir ainda mais forte segurar a Palavra de Deus. Amém? Amém. Então vamos manter estes 6 motivos. Temos que ouvir a Palavra de Deus, lê-lo, estudá-lo, memorizá-lo, meditá-lo e aplicá-lo. Nenhum pode trabalhar sem o outro. Imagina que eu tento aplicar uma palavra que eu não sei. Não daria. Amém? Em Atos 20:32, Paulo diz: a palavra da sua graça, palavra que tem poder para vos edificar. Esta palavra eu gostei, já volto a ela. E para vos dar herança entre todos os santificados. A palavra edificar, eu gostei muito desta palavra, achei interessante. Edificar, quando procuras o significado em português, é construir. É construir, o dicionário diz que é construir um edifício. Não é? Mas se procuras o significado em inglês, o significado literalmente diz instruir ou melhorar uma pessoa moralmente ou intelectualmente. E a palavra de Deus diz que nós somos edificados pela palavra de Deus. Eu acho que quando eu leio a sua palavra, Ele não constrói em mim o edifício. Eu acho que Ele constrói moralidade e, por vezes, muitas vezes por acaso, coisas intelectuais que eu chego a aprender e que aplico depois na minha vida. Amém? Então, a palavra de Deus, isso é o aprendendo e alimentando-nos na palavra de Deus, não só nos ajuda a poder aplicá-la, mas também que nos edifica. Então eu posso usá-la para o meu irmão, mas também posso usá-la para mim mesmo. Amém? Desculpa, mexi o microfone. Que é aquele versículo que diz a espada de 2 gumes. A gente entende como se fosse uma espada de dois lados, mas não, uma espada que tem ponta para lá e ponta para cá. Então, a palavra de Deus edifica assim, amém? Para ele, mas principalmente para mim. Amém. Para o segundo ponto diz, nós crescemos quando aprendemos de maneiras diferentes. Nós temos muitas maneiras de aprender. Eu gosto de aprender a ouvir. Eu gosto de aprender de uma forma prática. Amém? Há vezes que eu estava na universidade a estudar teologia e eu tive que ler um livro sobre cristianismo e o racismo. Eu fui ao YouTube, escrevi o nome, procurei o audiobook, ouvi-o todo, mas não li o livro. Mas essa é a minha forma de aprender. O ser humano tem 5 sentidos. Eu consigo ouvir, eu consigo ver, eu consigo tocar
Eu consigo cheirar e eu consigo provar. 5, não é assim, mais ou menos. Desses 5, pelo menos 3 deles são muito úteis. Degustar e cheirar, se calhar não tanto para a palavra de Deus. Amém? Mas se eu consigo fazer algo prático com a palavra de Deus, eu aprendo. Se eu consigo ouvir algo prático com a palavra de Deus, eu aprendo. E se eu consigo falar algo prático da palavra de Deus, eu também aprendo. Amém? Há pessoas que gostam tanto de falar que a melhor forma, e às vezes não sabem, falam muito, porquê? Porque a melhor forma que eles têm que aprender é falando. É falar. Cada 10 pessoas, só 3 é que saem daqui e para quarta-feira, se eu pergunto o que é que eu falei hoje, é que se vão lembrar. A não ser que falem, escrevam, anotem, façam as notas todas. Só 3 de cada 10, mais ou menos, 3, 4 é que vão lembrar daqui a quarta-feira. Para quem gosta de falar, se faz favor. O PG está sempre lá, está de portas abertas. É para falar, é para ouvir. Entrem. Amém? Para quem gosta de falar, está convidado. Eu não estou no PG assim de adultos, eu estou no de homens, né? Temos o de homens e no de jovens. Eu ia dizer para os jovens, mas já estamos quase cheios, graças a Deus. Temos que começar a multiplicar daqui a bocado. Mas homens que quiserem juntar-se a um PG, se faz favor. É por Zoom, também dá para ser de outras nações e junta-se igual, amém? Mas o importante aqui é que nós somos tão diferentes, e a palavra de Deus diz em Lucas 3,18, diz: João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava a eles para que mudassem de vida. De maneiras diferentes. Ele é uma pessoa, ele está a fazer de maneiras diferentes. De que maneiras é que ele podia estar a fazer que sejam diferentes? Porque a maioria das vezes é falando. É falando, porque não penso em outras maneiras. Possas falar da palavra de Deus. Mas há tantas coisas que hoje em dia podemos fazer, tantas obras que podemos fazer, existe teatro, cinema, escritura, poesia, pintura, música, tanta coisa que podemos fazer. Temos que descobrir, aqui o importante é temos que descobrir de que forma é que nós aprendemos, mas também de que forma é que nós podemos expressar-nos. Nós temos 40 dias que vai ser a campanha. Nestes 40 dias vamos descobrir de que forma é que eu gosto mais de aprender. Não é de que forma é que eu aprendo, é de que forma é que eu gosto de aprender. Em Jó 33,14 diz: Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Se nós descobrirmos de que maneira é que nós gostamos de aprender, nós podemos falar com Deus e dizer: Deus, eu gosto de aprender assim, eu gosto de ouvir-te desta forma. Ele sabe, mas mais fácil se nós dizemos, às vezes uma lembrança ajuda. Amém? Às vezes Ele fala connosco, às vezes Ele diz de uma maneira diferente que nós não estamos à espera, mas nós é que não ouvimos porque não sabemos que podemos ouvir dessa maneira. Tem que ser um irmão a vir lá e dizer: olha, Deus disse isto e isto, porque senão não ouvimos às vezes. Às vezes Deus fala em sonhos que nós achamos que não é um sonho. Foi só um sonho. Não, Deus não fala assim. Às vezes Deus fala na sopa. Uma sopa de letras, eu gosto muito de sopa de letras. Uma sopa de letras, isso funciona. Deus põe um versículo aí na sopa de letras, não viste. Atenção. Já engoliu todo. Sim, já foi, já vi a sopa toda, está ali o versículo, não viste. Amém. Então vamos ver de que forma é que nós gostamos de aprender, vamos pôr em prática, vamos pedir a Deus que nos fale assim e vamos receber das formas em que Deus nos fala. Amém? Amém. Amém. Estão mais animados, vá. Falei em sopa de letras. Olha isso. Então, o terceiro ponto onde nós podemos
nós podemos crescer? Nós podemos crescer quando desenvolvemos hábitos espirituais. Um hábito é algo difícil de ganhar, mas também de se perder. Também para o negativo e para o positivo. É muito difícil. Em João 13:17 diz: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Nós vamos sair aqui deste culto hoje sabendo novas coisas, mas só seremos felizes se as praticarem. Amém? Uma coisa que o humano tem é fácil aprender, mas também é fácil despejar. Uma coisa que nós podemos fazer é, eu acabo de ler um livro e eu vou despejar esse livro e comentar com alguém. Isso é errado, porque o teu cérebro automaticamente ele vai despejar o livro. Eu li agora, acabei de ler os 5 propósitos do Rick Warren. Ok, eu li, depois cheguei ali ao meu amigo, ao meu esposo, à minha mulher, neste caso a minha mulher, e eu digo, olha, eu li isto. Meia hora depois não me lembro. Porquê? Porque o meu cérebro disse, eu acabei de ler, eu consumi, mas eu despejei, então já não preciso. Porque alguém já tem. Isso é um erro. Isso é um erro. Uma coisa muito boa de fazer é ler, ficar, meditar, e quando estiver integrado, aí podemos partilhar. Porque aí já não tem escapatória, já não escapa da nossa mente. Amém? Eu pessoalmente, eu fui ao ginásio, eu comecei a ir ao ginásio há um tempo. Não precisava, só quis. Graças a Deus. Mas, ao princípio foi difícil. É difícil, não gosto de entrar no ginásio e fazer isso. Hoje em dia sim, mas antigamente era difícil, ficava meia hora, 1 hora, 2 horas como eu ficava, né? Então, eu estive a estudar essas coisas naquele tempo, estudei, para ver quanto tempo é que eu ia tardar em fazer. Tardas 3 semanas em ganhar um hábito e 6 semanas em manter esse hábito. Amém? Quanto é que é isso? É 42 dias. Estou a contar 42 dias, ao final desta campanha, se calhar alguém aprende a orar. Porque são 3 semanas para ganhar o hábito e 3 para manter. E depois 2 extra. Mas estes 2, está a ver? Então, se eu quero ganhar esse hábito, e se eu quero desenvolver um hábito, eu tenho que pôr em prática todos os dias. Todos os dias. Eu ia ao ginásio 5 vezes à semana, descansava 2. Mas, podes perguntar a alguém que vai ao ginásio, tu vais ao ginásio? Sim, vou. Quantas vezes? 5 vezes à semana. Descanso 2, mas como bem, durmo bem, faço tudo, e já estou a pensar a minha rotina para amanhã. E essa mesma pessoa perguntas, quantas vezes oras por semana? E oro ao almoço. Oro ao almoço. E um Pai Nosso antes de ir para a cama. Quantas vezes? 1, 2, depois salto 2, 3 dias, às vezes esqueço, às vezes estou tarde para o trabalho, não faço, às vezes estou cansado, durmo, às vezes estou a ler, durmo, porque crónicas é aborrecido. Amém? Então é uma coisa que nós temos que praticar e aplicar na nossa vida. E tarda tempo, tarda. Tarda ao ginásio, tarda a ler, tarda a orar, tarda tudo. Pelo menos umas 6 semanas não se livram antes de habituarem-se. Amém? Então, é ter uma decisão, mas aqui o importante não é ter a decisão, é querer e gostar daquilo. Porque se não gostamos, nós não vamos conseguir. Vamos passar 5 semanas e na sexta falhamos. Porque se eu não gosto, se eu não quero realmente chegar lá, eu não vou fazer. Eu vou fazer 5 semanas e na sexta, às vezes faço 2 dias e no terceiro já não quero. Mas aqui nós não estamos... Aqui há um versículo que é interessante, que é 1 Coríntios 9, 25, que diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo parece,
mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Então nós não estamos aqui a competir para uma medalha de ouro nos Olímpicos. Nós estamos a competir para... Não é competir, nós estamos a chegar lá para ter uma vida eterna. Eles morrem, perdem a medalha de ouro. Eles ficam pobres, têm que ir vender a medalha de ouro. Eu, ficando pobre ou rico, eu tenho a minha vida eterna lá depois da morte. E eu, estando pobre ou rico, eu sei que tenho o meu Deus lá. Então é fácil treinar para uma coisa que vamos perder, mas não é fácil fazer algo que é eterno. Mas vamos lutar para o que é eterno, amém? O meu desafio, antes de passar para o seguinte ponto, o meu desafio para estes 40 dias é desenvolver algo que esteja muito fraco em nós. Esteja muito, se calhar gosto de ler a minha Bíblia antes de dormir, mas só oro 5 minutos. Se calhar nem 5 minutos consigo orar. Se calhar só consigo dizer a mesma oração sempre. Uma criança que ora pelo pai, pela mãe, pela escola, pela igreja, pela família, pela comida, pela canja. Bom, mas uma pessoa que quer ser espiritualmente madura não pode orar sempre pela escola, pela família, pela canja. Não pode. Temos que desenvolver. E se não conseguimos desenvolver, temos que pedir a Deus que possa desenvolver em nós. Amém. Pastor Manza não consegue. Pastor Manza é um craque. Ele diz que só depois da primeira meia hora de oração é que ele começa a orar. A primeira meia hora é um warm-up, só vamos aquecer um pouco. Depois só da primeira meia hora é que ele começa a orar. E se eu alguma vez sonho em orar meia hora, já estou eu a dormir. Então, eu próprio tenho que desenvolver o poder orar tanto como aquele homem. Amém? É difícil. É difícil. Então vamos desenvolver algo novo. Algo que seja fraco em nós e depois chegamos lá ao fundo e já esteja mais nivelado. Não tem que ser topo, mas mais nivelado com o resto. Amém? O nosso quarto ponto diz: nós crescemos quando ajudamos uns aos outros a crescer. Romanos 1,12 diz: assim, porém, dar forças uns aos outros por intermédio da fé que vocês e eu temos em Deus. A Bíblia diz que a ferro afia ferro. Acho que não há muito a dizer aqui. Nós temos que ajudar uns aos outros. Acho que estamos aqui todos nos PGs. Quem não está, inclui-se num. Mas no nosso PG dos Youth, nós queremos que todos façam as perguntas. E já estivemos a falar, estivemos a ver como é que vamos fazer, quais são as ideias, como é que fazemos que pessoas que não estão tão ligadas possam fazer, podemos puxar mais por elas. Se calhar, uma vez à semana, vamos perguntar: o que é que achaste? Do nada. E tem que responder no grupo. No grupo. Tem que responder. E agora? Uma vez à semana, olha, este é o versículo para ti hoje. Responde. Temos que achar, temos que puxar pelos outros. Amém? E hoje ainda por cima é o dia dos alfa. Então eu peço: pais, sentem-se com os filhos. Os jovens têm ainda mais difícil. E para quem tem filhos, eu não tenho filhos ainda, mas para quem tem filhos mais pequenos, se calhar não fazemos algo tão difícil, mas sim fazemos algo. Sim fazemos algo. Como o meu pai disse, nós vamos estar em casa a orar, nós vamos estar em casa a fazer um tempo de oração juntos ao final do dia, mas 5 minutos, 10 minutos ao dia está muito bom para uma criança. E sobretudo porque às vezes as crianças querem desenvolver ainda mais do que nós. Porque eles sim têm os 5 minutos e 10 minutos para sentar. Nós não. Nós trabalhamos. Nós estamos cansados. Não, mas eles querem sentar. Às vezes a criança vai querer sentar mais 10 minutos do que eu próprio quero sentar. Mas eu peço que possam também pôr da vossa parte e puxar pelas crianças. Porque depois eles vão crescer e eles vão ser os adultos. E eles vão ser a igreja. Nós vamos estar todos retirados e acalmados, só nós e Deus, tranquilo. Mas eles é que vão ser a igreja, eles é que vão estar a bombar lá fora.
a ter que puxar por outras crianças e por outros jovens e por outras pessoas que têm que vir para a igreja também. Então nós temos que fazer a nossa parte agora. Eu tenho um amigo que tem, isso é por um lado, mas também tenho um amigo que tem um testemunho muito interessante. Ele é de uma igreja batista, agora. Ele cresceu numa casa cristã, mas é uma casa cristã inglesa. E o interessante dele é que até aos 14, 15 anos ele foi à igreja, porque a mãe é à igreja, ele tinha que ir à igreja. Aos 15 anos a mãe disse: olha, tu és adulto, tu tens a tua idade, tu escolhes, não tens que vir, tens que vir o que quiseres. Se quiseres vir, vens. Bom, ele parou de ir. Parou de ir, cresceu, teve os seus 20 e tal anos, agora já está com quase 30, o homem. E ele, durante esse tempo, ele fez de tudo, namorou toda a religião possível, namorou, seguríssimo. E viajou, e viveu em China, e viveu nos Estados Unidos, e viveu aqui, ali. E ele acabou com uma muçulmana. Tantos anos passaram, vou só beber uma água, mas tantos anos passaram e ainda assim Cristo não saiu dele. Tantos anos. Ele teve que voltar à igreja depois de anos sem pisar pé na igreja. Ele próprio voltou a casa e disse: mãe, eu preciso de Cristo. Porque ele saiu com uma hindu, mas disse não, porque não é a mesma coisa. Não, porque não tem sentido, porque o meu Cristo disse que isso era errado. Não, porque eu não entendo como é que tu podes ter essa religião, porque o meu Cristo disse que estava errado. Tantos anos, ele saiu com 15 anos, voltou com quase 30 e está-me a dizer agora que Cristo é que está certo. Perdeu quase 15 anos de vida com Cristo, mas aprendeu. E se calhar ensinou mais do que aprendeu do resto. Amém. E em nenhum momento eu disse que ele tinha sido forçado a voltar. Em nenhum momento eu disse que ele tinha sido contagiado por algo. Em nenhum momento eu disse que ele tinha que voltar, ele já não era meu filho. Eles são ingleses. Por cultura, se o meu filho não quer, o meu filho não faz. Então, ele fez por a sua própria vontade. E nós, eu não sou pai, mas para essas crianças, para esse alfa, para esses jovens que nós temos, quem não quer estar no grupo não precisa de estar. Mas eu incentivo a estar. E ao nosso alfa, eu incentivo a estar. Não significa que eu vá forçar eles a virem. E como pais, outra vez, não forçamos a estar, mas incentivamos a estar. Porque Cristo tem mais do que qualquer coisa que eles possam ter no mundo. Cristo oferece mais. Deus oferece mais. A igreja oferece mais, às vezes. E essa é a mensagem que temos que ter. Amém? Então, nós apoiamos uns aos outros por incentivar a estar. E às vezes nós, estando na presença deles, em vez de nós puxarmos eles para nós, incentivamos mais do que forçando. Amém? Hebreus 10, 24 a 25 diz: pensamos uns nos outros, a fim de ajudar-nos todos e terem mais amor e fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Cada vez mais há pessoas que não vêm à igreja porque preferem ver online. Mas desde o começo da ICMAV Londres, que eu pus a mim mesmo dizer: nada que eu ponha online vai alguma vez ultrapassar o que fazemos na igreja. Nada. Nós temos o culto online. Porquê é que estão aqui se podiam estar a ver o culto online? Porque nada que vai para o culto online compara o que está aqui nesta igreja. E por meu próprio propósito, nunca vai passar. Porque quando tu estás nesta igreja, o incentivo é estar na igreja com as pessoas, com a comunidade, não em casa a ver o culto. Amém? Amém.
Nosso quinto ponto, ou já 6, mas nosso quinto ponto diz: nós crescemos quando esperamos crescer. Isto é um ponto sobre fé. Como comentámos antes, a Universidade de Woodbury em Kentucky está a ter um movimento, está a ter um avivamento. 3.000 pessoas que não cabem naquela igreja estão naquela igreja. 3.000 pessoas, 22 escolas, 22 universidades estão dentro daquela pequena igreja que está lá. E não começou com um grande pastor que foi lá visitar. Começou com 3, 4 estudantes que ficaram depois do culto, ficaram a orar, depois voltaram pessoas para orar, e voltaram pessoas para orar, e voltaram pessoas, e não tem grupo de louvor, não tem ninguém no palco, estão todos à volta, e ainda assim estava um avivamento. Isso é a melhor boca que Deus já mandou alguma vez. Disse: eu uso o que eu quero. Se eu quero usar abelha, funciona também. Estás a ver? Então, 4 estudantes começaram 3.000. Saem 10, entram 11. Começou quarta-feira passada, está até hoje. E não parece parar. Pelo que vi, não tem cara que vai parar. Não. Yeah. Eu tenho um desafio para vocês que é: vou-vos dar um exemplo que é Mateus 9, 28 a 29. Aí vai aparecer 29, mas só vou começar em 28. Quando Jesus estava a andar, havia 2 cegos a segui-lo. Né? Havia 2 cegos a segui-lo. E no versículo 28 diz: entrando ele na casa, os cegos se aproximaram. E ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isto? Porquê? Porque os cegos queriam ser curados. E os cegos disseram: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E eles foram curados. Nesta posição, vocês são cegos, vocês estão atrás de Jesus. Primeiro não sabem se é Jesus porque estão cegos, não é? Mas chegam lá: Jesus, eu preciso ser curado. E Jesus não disse: sejam curados. Jesus disse: pela fé que vocês têm, que seja feito a vossa vontade. Quem daqui é curado? Exato. Pela fé que eu tenho, quanto eu acredito em Cristo, vou ser curado, sim ou não? Isso é quanta fé eles tinham. E se eles conseguiram ser curados pela fé, e não porque Jesus mandou, então nós em 40 dias conseguimos fazer muito mais. Muito mais. E se calhar vamos ter que desenvolver essa fé primeiro, mas em 40 dias nós conseguimos fazer muito, muito mais. Amém? Amém. O nosso 6º e último ponto diz: nós crescemos quando nos comprometemos a crescer. Como eu expliquei antes, eu ia ao ginásio 4 ou 5 vezes à semana, mas isso tinha que ter, era um desafio e era um hábito que tive que chegar a desenvolver. O espiritual é igual. É a mesma coisa. Se eu não consigo fazer, nunca vou chegar a fazer. Se eu não tento fazer, nunca vou chegar a fazer. É preferível falhar não sei quantas vezes do que nunca tentar, porque assim nunca vou chegar. Em Jeremias 29:13 diz, Deus a falar, diz: quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração, em primeiro lugar. Se eu não busco a Deus de todo o coração, se eu não quero buscar a Deus, eu não o vou encontrar. Isso só se vai produzir quando realmente eu quiser. Há um ditado que é: quem corre por gosto não cansa. Quando eu vou ao futebol, chego a casa: ai, estou cansado, ai, vou tomar um banho, vou para a cama. O meu pai diz: não, quem corre por gosto não cansa. Não, tu, se vais porque queres, vais-te cansar porque queres, não é? Então, se eu não canso quando vou jogar futebol, porquê? Porque estou a fazer por gosto. Porquê que eu canso quando estou a orar? Porquê que eu fico cansado quando estou a ler a Bíblia? Se é por gosto, não é? Então, quando eu vou buscar a Deus de todo o coração, eu não me vou cansar. E vou chegar àquela hora
E se calhar às vezes vou estar a ler, ou estar a ouvir, agora a Bíblia também pode-se ouvir, vou estar a ouvir a Bíblia e depois, 1 da manhã, um capítulo mais, vá. A ver? Ontem eu dormi 2 horas. Então, Não é difícil. Não é difícil quando gostamos, não vai ser difícil. E quando queremos, não vai ser difícil. Não vamos cansar, amém? É verdade. Acredito que nós todos temos um PG e outra vez, quem não tiver, só para acabar, quem não tiver juntos a um PG, se faz favor, é muito bom. Mas não vamos deixar ninguém ficar para trás. Nós entre os jovens já dissemos isso, ninguém vai ficar para trás. Nós vamos como jovens, vamos estar lá e quem não fizer é tua culpa porque nós tentamos. Está bem? Então, nós vamos puxar pelos outros, vamos estar lá e eu desafio que em cada PG vamos fazer assim uma assinatura a dizer não vamos negar, não vamos deixar ninguém para trás. Quem concorda, um amém, 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 amém. Está tudo aí. Mas também entre casais vamos puxar, entre amigos vamos puxar, entre pais e filhos vamos puxar, entre irmãos vamos puxar. Porquê? Porque se eu caio por alguma razão, qualquer razão, às vezes não é preciso julgar a pessoa, não é preciso nem perguntar às vezes. Às vezes a pessoa chega, cai, não estive a fazer o devocional, tenho estado cansado. Na minha posição é ajudar essa pessoa, não é perguntar porquê. É ajudar e dizer, ok, vamos sentar, vamos fazer, queres ajuda, eu vi uma mensagem, vi um áudio, uma chamada, vamos tomar um café. Não é a minha posição perguntar, a minha posição é apoiá-la. Amém? Amém. Amém. E o último versículo que vou dizer hoje, que é 2 Coríntios 13:9, que é: nós ficamos felizes quando estamos fracos e vocês fortes, pois oramos para que vocês possam continuar a melhorar sempre. Vou deixar assim, porque como liderança, o ECMAV gosta de ver as pessoas crescer. O ECMAV Londres também gosta de ver as pessoas crescer. Somos um, depois de tudo somos um. E poder ver que a outra pessoa está a dar mais do que pode, está a fazer mais do que pode, e ver que qualquer um dos alfa, qualquer um dos jovens possam estar a dar mais do que podem, porque às vezes eles estão cansados, mas ainda assim vêm ao grupo e quase todos a dormir, assim, mas estão a ouvir perguntas de amém, assim. Às vezes estão, amanhã tem escola? Tenho. Então, às vezes a fazer o trabalho de casa, às vezes a jantar, rápido porque cheguei da escola, mas vêm ao grupo e não faltaram. E eu, qualquer um deles, posso perguntar, que é sempre, às vezes temos uma piada dentro do grupo que é, a lista está sempre, antes do grupo começar já está lá. Já existe, ela existe para o grupo. Mas essa é a motivação que eu quero dar. Ela ama o grupo. Né? Ela faz por amor. Então, vamos... Posso pôr um louvor de fundo quando vamos acabando, mas é a motivação que eu queria dar para começar algo forte, para começar a campanha. Amém? Para começar a campanha e assim podermos continuar desde aqui. Amanhã já temos o PG dos homens temos que despachar, né? Depois os jovens e tudo mais, mas não podemos deixar ninguém para trás, porque se alguém fica para trás, há algo que estamos a falhar. Não há suficiente comunhão como para alguém ficar para trás. Amém? Amém. Gostava que ficássemos de pé. Vamos louvar a Deus.